Olá, você está assistindo a UATV Notícias, onde contamos sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia e as histórias da guerra em grande escala. Apoie o nosso canal inscrevendo-se e ativando o sininho. Putin responde às alegações sobre uma invasão à OTAN. Rússia planeja um blitzkrieg no corredor de Suwalki. A infantaria motorizada da Ucrânia mantém a linha de defesa em Vovchansk. A Rússia não quer guerra. A Rússia nunca invadirá. A Rússia quer paz. Isso é o que a Rússia costumava dizer. Até onde depende da Federação Russa, a guerra não acontecerá. Nós não queremos guerras, mas também não permitiremos que confrontem diretamente os nossos interesses, ignorando-os. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, na entrevista às emissoras de rádio russas no início de 2022. A Rússia não queria guerra com a Ucrânia, mas a invadiu mesmo assim, porque não tinha escolha. Exatamente essa retórica é usada hoje. A Rússia nunca vai invadir países da OTAN. Nunca, jamais. Você pode confiar no Putin quanto a isso. A lenda de que a Rússia vai atacar a Europa ou países da OTAN é a mentira mais incrível. Ditador russo Vladimir Putin, na coletiva de imprensa no âmbito do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Então, a Rússia não é belicista nem agressiva de forma alguma e está apenas buscando a paz, a menos que encontre um bom motivo para não fazê-lo. Então, invade. A razão pode ser qualquer coisa, na verdade. A ajuda militar à Ucrânia, o presidente Zelensky é demais judeu e o ministro da Defesa da Ucrânia é demais muçulmano. E ambos são demais neonazistas. Ou talvez a língua russa esteja sendo ofendida na Ucrânia e nos países bálticos da OTAN. Em termos simples, a mensagem de Putin para o mundo é: os planos da Rússia são sempre legítimos. A Rússia sempre quer paz. A Rússia nunca invadirá. Tudo o que a Rússia diz é verdade. A Rússia nunca cometeu crimes de guerra. Ela nunca enviou mísseis de dispersão para matar o maior número possível de pessoas. Ela nunca, 2 dias atrás, matou 26 pessoas em Kiev. E exatamente como tudo isso nunca aconteceu, a Rússia nunca invadirá países da OTAN. Escolha sua razão favorita. Já se passaram exatamente 100 dias desde que a Ucrânia aceitou incondicionalmente a proposta de paz dos Estados Unidos para cessar completamente o fogo, acabar com as mortes e avançar com um processo de paz genuíno. Já se passaram exatamente 100 dias desde que a Rússia vem rejeitando esse primeiro passo básico rumo à paz. 100 dias de manipulações russas e oportunidades perdidas para encerrar a guerra. 100 dias de escalada do terror russo contra a Ucrânia, em vez de seu fim. Andriy Sybiga, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. Independentemente do que você acredite, é um fato. Foi um míssil russo que destruiu completamente o prédio residencial. 2 dezenas de pessoas foram mortas por drones e mísseis russos durante o último ataque em grande escala a Kiev. Volodymyr Zelensky prestou homenagem às vítimas no local do ataque principal. E quando digo ataque em grande escala, é porque realmente foi. Porque pequenos grupos de drones de ataque Shahed atingem a capital da Ucrânia e outras localidades todas as noites, há 3 anos consecutivos. Ditadores não param voluntariamente, nunca. Eles simplesmente não sabem como. Essa é a essência da ditadura, impunidade. Por que parar se ninguém te impede? Então aqui está em termos simples para você. Se a pergunta é: a Rússia alguma vez vai invadir a OTAN? A resposta deveria ser: não se deve deixar que a Rússia decida isso. Para evitar qualquer tipo de invasão russa à OTAN, a OTAN precisa estar preparada para qualquer invasão russa. Caso contrário, em 1 ano ou um pouco depois, estaremos todos discutindo qual pedaço da Polônia, dos Estados Bálticos e da Europa queremos abrir mão para a Rússia, a fim de aplacar seu apetite imperial. Na noite de 19 de junho, a Rússia mais uma vez demonstrou suas capacidades de defesa aérea de classe mundial, quando drones fizeram uma visita surpresa a Volgogrado. Pela manhã, moradores filmavam um pequeno incêndio próximo ao aeródromo. Segundo canais russos no Telegram, um governador da região de Volgogrado, Andrei Bocharov, declarou com orgulho que um massivo ataque de drones foi heroicamente repelido nos distritos de Kalachovsky e Gorodishchensky, além do sul de Volgogrado. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o suposto abate de 81 drones, 19 sobre a região de Bryansk, 17 sobre Kursk,
13 sobre Smolensk, 7 sobre Volgogrado, 6 sobre Oriol, 5 sobre Rostov, 5 sobre a Crimeia, temporariamente ocupada, 3 sobre as regiões de Belgorod e Astrakhan, 2 sobre Rязань e 1 sobre a região de Moscou. Afinal, mais uma noite tranquila na terra de paz e estabilidade. A Rússia iniciou a construção de uma guarnição para uma brigada de artilharia na cidade militar fechada de Kandalaksha, localizada perto da fronteira com a Finlândia. Segundo a mídia finlandesa Yle, que analisou imagens recentes de satélite, esta é a primeira indicação clara de que a Rússia está reforçando de forma constante o número de tropas próximo à fronteira finlandesa. As obras em Kandalaksha, na região russa de Murmansk, começaram no último inverno. Foram realizadas escavações em grande escala, construídos novos prédios, estruturas antigas estão sendo reformadas e os terrenos estão sendo preparados para a instalação de tropas. Autoridades locais afirmam que o local abrigará uma nova brigada de artilharia e uma unidade de engenharia. Anteriormente, a área servia principalmente como depósito de suprimentos. A dimensão do projeto indica um plano estratégico de expansão a longo prazo e o possível abastecimento de uma força militar atuante na região escandinava ártica. Estima-se que cerca de 2.000 soldados serão destacados em Kandalaksha, embora o número real possa ser bem maior. Moscou está destinando cerca de 450 milhões de euros para esse esforço. A Rússia tem 2 motivos para aumentar a atividade militar próxima à Finlândia. O primeiro e mais urgente é treinar o pessoal militar e realizar a manutenção de equipamentos antigos para que possam ser usados na guerra na Ucrânia. Isso fica evidente nas descobertas anteriores da Yle, baseadas em imagens de satélite. Em contrapartida, as novas imagens de satélite de Lupch-Savino, obtidas pela Yle, indicam um desenvolvimento novo e diferente. A Rússia busca reforçar permanentemente suas tropas, especificamente ao longo da fronteira com a Finlândia. Trecho da publicação da emissora finlandesa Yle. Fotos de satélite também revelam nova atividade na guarnição de Sapernoe, localizada entre o Golfo da Finlândia e o Lago Ladoga. Sapernoe, um vilarejo na região de Leningrado, a apenas 70 quilômetros da fronteira com a Finlândia, recebeu recentemente novos equipamentos militares, provavelmente de engenharia, incluindo pontes flutuantes. Esse esforço parece estar ligado à guarnição vizinha, onde uma brigada existente está sendo transformada em uma divisão completa, praticamente triplicando o efetivo militar na área de Kamenka. Em Petrozavodsk, mais ao sul, a Rússia também intensificou sua logística militar. Depósitos estão sendo reabastecidos, uma brigada ferroviária foi estabelecida e uma nova sede de divisão aérea foi criada. Todos sinais de que um comando militar completo está sendo estruturado na região. Além disso, a Rússia está formando um novo 44º Corpo de Exército na Carélia, que pode contar com até 15.000 soldados, com grande parte de seu equipamento sendo fornecido dos depósitos de Petrozavodsk. Segundo o plano do Kremlin, o número de tropas deverá crescer substancialmente nos próximos anos, transformando brigadas com alguns milhares de soldados em divisões com até 10.000 militares, ampliando assim a presença militar da Rússia ao longo das fronteiras com a Finlândia, Estônia e Letônia, todos países membros da OTAN. E do outro lado dos Bálticos, no corredor de Suwałki, a Rússia está planejando um blitzkrieg contra a Polônia e a Lituânia, disfarçando-o como os exercícios militares Zapad 2025 ou Ocidente 2025. O corredor de Suwałki é um trecho curto, mas estrategicamente vital, que liga os países bálticos ao restante da Europa e seria um alvo prioritário para as forças russas caso tentassem tomar os Bálticos. Essa passagem estreita, com cerca de 65 quilômetros de largura, conecta a Polônia à Lituânia, Letônia e Estônia. Ela fica entre Kaliningrado, a enclave fortemente fortificada da Rússia, e Belarus, aliada fiel de Moscou. E se a Rússia controlasse o corredor de Suwałki, poderia criar um vínculo terrestre direto entre Kaliningrado e Belarus, isolando efetivamente os países bálticos e bloqueando as rotas terrestres de apoio da OTAN. Especialistas ucranianos desenvolveram com sucesso um sistema capaz de interferir nas bombas aéreas guiadas russas, equipadas como módulo universal de planeio e correção, reduzindo significativamente a precisão dos seus ataques.
Ao contrário das estações de guerra eletrônica tradicionais, que apenas geram ruído de rádio para atrapalhar os sistemas inimigos, o sistema Lima utiliza supressão digital avançada. Segundo o fabricante, ele combina interferência, falsificação de sinais, ou spoofing em inglês, e ciberataques direcionados ao receptor de navegação, tornando-se uma ferramenta muito mais sofisticada e disruptiva no campo de batalha. Não há dúvidas de que a Ucrânia possui sofisticação técnica, capacidade industrial e imaginação tática para criar suas próprias defesas formidáveis. De fato, por muitos critérios, o exército ucraniano não é apenas o maior, mas também o mais bem equipado do continente europeu, exceto pelo da Rússia. Da publicação do The Telegraph, As forças de defesa da Ucrânia continuam a conter o inimigo na frente de Vovchansk. Entre eles estão os soldados da 57ª Brigada de Infantaria Motorizada Separada. Há mais de um ano, eles defendem as regiões do norte da região de Kharkiv. Nossa reportagem conta a história da sua resiliência, coragem e determinação. Esses são os tanques da 57ª Brigada Separada de Infantaria Motorizada, que leva o nome de Kost Gordienko. Eles esmagaram o inimigo em Bakhmut e Lysychansk, participaram da libertação da região de Kherson e defenderam Kupiansk, na região de Kharkiv. Há mais de um ano, sua blindagem permanece firme, destruindo eficazmente o inimigo na direção de Vovchansk. Apesar de o exército russo ter apagado Vovchansk do mapa com bombardeios de vários tipos de armamento, eles não conseguiram conquistar a cidade. Sua ofensiva, repetida na região de Kharkiv em maio de 2024, fracassou. Os ataques e assaltos foram repelidos pelas forças de defesa ucranianas. O comandante da 57ª Brigada relata: atualmente, o inimigo na direção de Vovchansk tenta atacar com pequenos grupos, mas seus esforços têm sido em vão. Até hoje, graças a Deus, estamos mantendo a defesa de forma firme. O poder de fogo coletivo está funcionando de maneira excelente. A inteligência é de primeira linha e toda a honra e respeito vão para a nossa infantaria. É algo incrível quando a infantaria opera com fuzis de assalto. O inimigo não tem chance. Talvez seja por isso que mantivemos a cidade de Vovchansk por mais de um ano. Pelo que sei, é a maior cidade da Ucrânia, onde os combates urbanos continuam há tanto tempo. Denis, de 37 anos, é comandante de um batalhão de fuzileiros há apenas 2 dias. Ele é de Apostolov, na região de Dnipropetrovsk, e esse é o seu codinome, Apóstol. Antes de 2015, Denis era apicultor. Depois se juntou a um batalhão voluntário e subiu nas fileiras da 57ª Brigada, de soldado a comandante. Em 2022, enquanto defendia Severodonetsk, foi gravemente ferido. Passou por 27 cirurgias e um ano de reabilitação, mas ainda assim voltou para a linha de frente. Eu vivi a operação antiterrorista, a operação de forças conjuntas, a guerra em grande escala, nos diferentes setores da linha de frente. E, na verdade, em todos os lugares onde mostramos força, a 57ª Brigada é um exemplo de como devemos conduzir o diálogo. Quanto mais inimigos caem, melhor são nossas colheitas no território. As pessoas entendem, cada um tem suas casas atrás de si. Em muitos casos, nos territórios ocupados, as moradias ficaram sob o inimigo. Cada um tem sua família atrás de si, cada um tem sua própria motivação. O tenente sênior, como codinome Khvylya, comanda a companhia de reconhecimento. Durante seu tempo de serviço na brigada, ele e a sua equipe realizaram várias incursões no território inimigo. Desde que me tornei oficial aqui, passei de comandante de pelotão para comandante de companhia. Durante todo esse tempo, só tive 2 desaparecidos em combate. Em todas as operações, eu liderava o grupo pessoalmente. Sempre entrava primeiro e saía por último. Sempre. Em 11 anos na brigada, 7 militares receberam o título de Herói da Ucrânia. Oleg Fedorov é um deles. Ele está em combate desde o início da invasão em grande escala pela Rússia, liberou a região de Kherson e participou da defesa de Bakhmut e Chasiv Yar. Foi comandante de um veículo de combate de infantaria e conseguiu retirar muitos de seus irmãos durante ataques. Eu era o comandante de um veículo IPR 765. As tripulações mudavam: motoristas, atiradores.
Alguns não aguentavam, outros eram feridos. Mas eu fiquei. Continuei dirigindo. Evacuamos os feridos, transportamos a infantaria e participamos de assaltos. Só em Chassiviar, participei de 6 assaltos, porque tínhamos 2 assaltos por mês. Segundo as palavras do comandante da brigada, durante 11 anos de serviço, soldados, sargentos e oficiais, arriscando suas vidas todos os dias, garantem a defesa e demonstram resiliência. Наш лозунг на шевроні, якщо бачили, народжені в боях. Nosso lema no emblema é Nascidos na Batalha. Isso resume tudo. Resistência, determinação. Se você olhar para a história de combate da brigada, nunca fomos designados para um setor tranquilo ou onde não houvesse combate. Onde quer que fôssemos enviados, os planos do inimigo desmoronavam. Tomávamos a iniciativa, parávamos seus avanços e causávamos perdas máximas em todas as frentes. Isso é tudo por hoje. Meu nome é Lada Filatova e esta foi a UATV Notícias em português. Agradecemos imensamente pelo seu tempo e atenção. Isso é fundamental para que a voz da Ucrânia seja ouvida em todo o mundo. Deixe sua opinião sobre esta edição nos comentários. Nós lemos tudo com atenção para continuar trazendo notícias cada vez mais relevantes para você. Até amanhã.